Um trabalhador, tentando pegar um atalho através de uma parte remota da Isla Careneiro. Enquanto ele avançava pela vegetação densa, algo incomum chamou sua atenção. Meio submersa na vegetação emaranhada, mal visível acima da água estagnada, estava uma velha bolsa militar. Com a mão cautelosa, ele se abaixou e abriu o zíper da bolsa desgastada. Mas no momento em que puxou o tecido para trás, uma onda de puro horror o atingiu. Sem perder um segundo, ele procurou seu telefone, os dedos tremendo enquanto discava os serviços de emergência. Sua voz vacilava enquanto ele relatava o que havia acabado de descobrir. A polícia chegou rapidamente, isolando a área e bloqueando o local, enquanto especialistas forenses avançavam para examinar o conteúdo da bolsa. Testes de DNA posteriormente revelaram a identidade da vítima. O corpo pertencia a Yvonne Baldelli. Queridos espectadores, por favor não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Neste caso de True Crime, examinaremos o incidente envolvendo Yvonne Baldelli, que nasceu em 30 de junho de 1969, em uma cidade pitoresca e acolhedora situada na parte sul da Califórnia. Ela era a mais nova de 3 filhos de Marjorie e James Fought, vindo depois de seu irmão mais velho, Michael, e de sua irmã, Michelle. Desde cedo, Yvonne compartilhava um vínculo incrivelmente forte com seus irmãos, especialmente com Michelle, com quem se abria e buscava conforto ao longo de toda a sua vida. A infância delas foi repleta de risos e companheirismo, embora não estivesse livre de dificuldades. A tragédia atingiu a família Fought quando a mãe de Yvonne adoeceu gravemente. A doença persistiu por anos, lançando uma sombra sombria sobre o lar. Yvonne, apesar da pouca idade, tentava permanecer forte, oferecendo o pouco apoio que podia à mãe. No entanto, quando Yvonne tinha apenas 13 anos, sua mãe sucumbiu à doença, deixando a família devastada e de luto. A dor de perder a mãe em uma fase tão formativa deixou uma marca duradoura em Yvonne, moldando o curso de sua vida de maneiras que ela jamais poderia ter previsto. Seu pai, James, tentou se recuperar da perda profunda e proporcionar um lar estável para os filhos. Apenas um ano após o falecimento de Marjorie, ele se casou novamente com uma mulher gentil e compassiva, que acolheu seus filhos como se fossem seus. Ao contrário de muitas histórias de conflitos familiares, essa união foi pacífica, e as crianças criaram um vínculo próximo com a madrasta, encontrando nela uma fonte de carinho e afeto materno. A casa gradualmente recuperou um semblante de felicidade, embora o vazio deixado pela mãe nunca tenha desaparecido por completo. Yvonne estava decidida a construir um futuro de sucesso para si mesma. Ela buscou uma educação diversificada e tentou diferentes caminhos profissionais, mas sua verdadeira paixão era o design de moda. Possuía um olhar apurado para a estética e seu sonho era transformar seu talento em um negócio próspero. Trabalhou incansavelmente para aprimorar suas habilidades, imaginando um futuro onde suas criações seriam usadas por muitos. Infelizmente, apesar de suas aspirações e esforço incansável, ela nunca conseguiu estabelecer sua tão sonhada empresa em grande escala. Ainda assim, manteve a esperança, sempre se esforçando para dar vida à sua visão artística. Enquanto buscava sucesso na vida profissional, sua vida pessoal era marcada por infortúnios. Yvonne se casou 2 vezes, esperando, em cada uma dessas uniões, encontrar o amor e a estabilidade que tanto desejava. No entanto, ambos os casamentos terminaram em desilusão, dissolvendo-se por motivos que a deixaram com sentimentos de traição e desencanto. Para piorar seu sofrimento, uma complicação médica decorrente de uma cirurgia na juventude a deixou incapaz de ter filhos. Essa realidade devastadora pesava intensamente sobre ela, e embora tentasse seguir em frente, o desejo de ser mãe nunca desapareceu completamente. Após seu segundo casamento, com Kevin Baldelli, terminar em divórcio em 2007, Yvonne passou a viver sozinha em seu aconchegante apartamento. A solidão era atenuada apenas pela presença de seu amado cachorro, a quem ela se referia carinhosamente como seu filho.
Ela construiu uma vida baseada em fortes laços familiares, garantindo que permanecesse em contato com seu pai e sua irmã. Apesar da distância física, fazia questão de visitá-los pelo menos uma vez por mês e ligar quase todos os dias, buscando o amor e a familiaridade que sempre a fortaleceram. Ao se aproximar de seu 40º aniversário em 2009, Yvonne estava ansiosa para abraçar um novo capítulo em sua vida. Ela desejava um recomeço, a companhia que há tanto tempo lhe faltava. Foi nesse período que conheceu Brian Brimager, um homem que parecia representar tudo aquilo que ela sempre buscara. Alto, bronzeado e fisicamente em forma, Brian exalava charme e confiança. Era carismático, persuasivo e sabia exatamente como conquistar o coração de uma mulher. No entanto, por trás de seu exterior aparentemente perfeito, Brian escondia segredos sombrios. Na época em que se conheceram, ele ainda era legalmente casado e criava um filho pequeno com a esposa. Apesar desse compromisso, era infiel e desejava se envolver em um caso sem se importar com as consequências. Ele teceu uma teia de mentiras, convencendo Yvonne de que seu casamento estava praticamente acabado, de que vivia preso em uma união infeliz apenas por causa de seu filho. Suas palavras tocaram Yvonne profundamente, pois ela entendia a dor de um casamento problemático e a dificuldade de romper com ele. Acreditando que o filho era o único impedimento para Brian deixar sua esposa, ela não viu mal algum em esperar. Era paciente, convencida de que o amor prevaleceria no final. Mas Yvonne não era a única mulher que Brian enganava. Ele havia aperfeiçoado a arte da manipulação, mantendo vários relacionamentos simultaneamente. Além de Yvonne, ele se envolvia secretamente com outra mulher, uma loira marcante chamada Christine Verhoeven. Christine não era apenas mais uma conquista. Com suas amplas conexões e influência, era uma figura poderosa, do tipo capaz de moldar destinos. Quando Yvonne descobriu a verdade, ficou devastada. Recusou-se a ser apenas mais uma peça no jogo de Brian. Movida por mágoa e determinação, resolveu confrontar a situação diretamente. Reuniu coragem e entrou em contato com a esposa de Brian, revelando sua infidelidade não apenas com ela, mas com várias mulheres. A revelação abalou profundamente o casamento dele, colocando Brian em uma posição difícil. O escândalo cresceu, e ele se viu forçado a escolher entre sua família em ruínas e suas amantes. Se por afeição verdadeira ou por pressão, Brian acabou escolhendo Yvonne. Em poucos meses, ele se divorciou oficialmente da esposa e mudou-se para a casa dela. Apesar de ter conquistado o homem por quem lutara, a família de Yvonne continuava desconfiada. Eles sentiam algo falso na postura de Brian e questionavam suas verdadeiras intenções. Mas Yvonne, cega pelo amor, ignorou as preocupações. Acreditava que ele era sincero, que o amor deles era real e que estavam destinados um ao outro. À medida que o relacionamento avançava, Brian começou a expressar insatisfação com a vida que levava. Falava sobre mudanças drásticas, sobre fugir da rotina sufocante da cidade e começar do zero em um paraíso tropical. Yvonne, sempre disposta a apoiá-lo, abraçou a ideia de imediato. Para ela, aquilo representava a oportunidade de finalmente construir a vida que sempre sonhou, ao lado do homem que amava. Em setembro de 2011, a decisão estava tomada. Yvonne e Brian planejavam deixar suas antigas vidas para trás e se mudar para essa tranquila ilha de Carino, no Panamá. A ilha, com suas praias intocadas e beleza pura, prometia o recomeço que ambos desejavam. Era para ser o paraíso deles, a fuga dos fardos do passado. Antes de partir, Yvonne informou sua família sobre seus planos. Eles imploraram que ela reconsiderasse, que pensasse nos riscos de abandonar tudo por um homem cuja lealdade havia sido tão questionável. Mas Yvonne estava decidida. O amor havia ofuscado qualquer dúvida ou medo. Ela pediu demissão, vendeu seu apartamento e começou a arrumar as malas para o que acreditava ser o início de seu Felizes para Sempre. Com a intenção de realizar seu sonho antigo de abrir um pequeno negócio onde pudesse desenhar,
criar e vender roupas personalizadas para turistas que visitassem a ilha, Yvonne cuidadosamente embalou sua máquina de costura, algumas peças de roupa e suprimentos essenciais. Ela imaginava transformar sua paixão pelo design de moda em um empreendimento próspero que lhe permitiria viver seu sonho naquele paraíso. Brian, Yvonne e seu amado cachorro embarcaram animadamente em um voo para o Panamá no início de setembro, cheios de esperança para sua nova aventura. Após passarem alguns dias explorando a capital do país e se adaptando ao novo ambiente, eles embarcaram na última etapa da jornada, pegando uma balsa para a ilha de Carino. A ilha, com apenas 1 quilômetro quadrado, era deslumbrante, rodeada por águas cristalinas e praias de areia infinita. O casal alugou uma casa modesta à beira-mar, esperando viver uma rotina pacífica e idílica. O clima permanecia constantemente quente e úmido durante o ano inteiro, o que a tornava um destino popular para surfistas e mergulhadores do mundo todo. No entanto, a ilha também tinha um lado perigoso. Seu interior era coberto por uma densa selva e pântanos repletos de cobras venenosas, aranhas e outras criaturas perigosas. Por essa razão, praticamente toda a infraestrutura, incluindo bares, lojas e casas, ficava concentrada ao longo da costa. Brian, que era um guitarrista talentoso desde a infância, viu ali uma oportunidade de reacender sua paixão pela música. Ele sempre sonhara em se apresentar profissionalmente e agora, com o ambiente descontraído da ilha e os inúmeros bares à beira-mar, acreditava que finalmente poderia se destacar. Em menos de uma semana após a chegada, já havia feito amizade com vários donos de bares. Um deles, especialmente simpático, lhe ofereceu apresentações regulares nas noites do estabelecimento. Embora Brian apreciasse a atenção e o carinho do público, desenvolveu rapidamente um hábito prejudicial. Seus admiradores frequentemente lhe ofereciam bebidas como forma de agradecimento, levando-o a consumir álcool quase todas as noites. Enquanto isso, Yvonne dedicava toda a sua energia ao novo negócio. No entanto, seu sonho demorava a deslanchar. As vendas eram mínimas e, apesar de seus esforços, os lucros eram quase inexistentes. Ainda assim, ela se recusava a desistir. Determinada a se manter, aceitou um emprego adicional em um bar da ilha, enquanto continuava a construir sua marca de roupas. Além do trabalho e dos projetos pessoais, Yvonne adotou outro cachorro que encontrou vagando pela ilha, oferecendo a ele um lar cheio de carinho. Apesar dos desafios que enfrentava, ela mantinha contato próximo com sua irmã, Michelle Valenzuela, compartilhando atualizações diárias sobre sua vida. Porém, com o tempo, Michelle começou a notar uma mudança nas mensagens da irmã. Elas se tornaram mais curtas, menos animadas e cada vez mais carregadas de frustração e tristeza. Nos primeiros meses, o casal parecia viver no paraíso. Yvonne mantinha a esperança de que Brian eventualmente lhe pediria em casamento, imaginando uma cerimônia romântica à beira-mar, onde trocariam votos sob o sol dourado. Contudo, à medida que o tempo passava, Brian não demonstrava nenhuma intenção de casamento, e o relacionamento, antes apaixonado, começou a se deteriorar. Suas discussões tornaram-se mais frequentes, a conexão entre eles enfraqueceu, e o conto de fadas de Yvonne começou a desmoronar. Michelle ficou profundamente preocupada quando, no início de dezembro, as mensagens de Yvonne cessaram repentinamente. Dias se passaram sem qualquer notícia, até que, em 14 de dezembro de 2011, Michelle recebeu uma ligação inesperada de Brian. Seu pedido a deixou atônita. Ele queria saber quando poderia passar para buscar o SUV que havia deixado na garagem dela antes de ele e Yvonne se mudarem para o Panamá. Essa revelação despertou um forte alarme em Michelle. Brian havia retornado aos Estados Unidos. Mas onde estava Yvonne? Por que ela não havia entrado em contato com a família? Quando questionado, Brian afirmou que já havia explicado tudo em um e-mail enviado alguns dias antes. Ele também insistiu que Yvonne havia escrito para Michelle, detalhando a situação. Confusa e ansiosa, Michelle verificou rapidamente sua caixa de entrada. De fato, havia 2 mensagens não lidas. Uma de Brian e outra de Yvonne.
O e-mail de Brian afirmava que Yvonne o havia deixado e fugido para Costa Rica com um novo amante. O segundo e-mail, supostamente de Yvonne, repetia as mesmas alegações. Dizia que ela havia terminado com Brian após descobrir sua infidelidade e saber que ele tinha tido um filho com outra mulher. A mensagem acrescentava que ela havia conhecido alguém novo e decidido se mudar para Costa Rica para começar uma nova fase em sua vida. À primeira vista, a explicação parecia plausível. Afinal, Yvonne sempre sonhara com um relacionamento estável e descobrir que Brian havia tido um filho com outra mulher, especialmente considerando que ela não podia engravidar, poderia ter sido devastador. No entanto, algo na mensagem incomodava Michelle. Yvonne nunca foi alguém que tomava decisões impulsivas e certamente teria recorrido à irmã para conversar sobre uma mudança tão significativa em sua vida. Além disso, o tom do e-mail parecia diferente, sutilmente distinto da maneira como Yvonne normalmente escrevia. A inquietação de Michelle aumentou enquanto tentava rastrear o paradeiro da irmã. Todas as tentativas de obter informações sobre a localização atual de Yvonne acabaram em becos sem saída. Quanto mais investigava, mais suspeitas se tornavam as circunstâncias de seu desaparecimento. Havia uma perturbadora ausência de respostas às ligações, e as mensagens que chegavam do telefone de Yvonne eram cada vez mais frias e distantes. Contavam apenas com declarações breves como: "Estou bem, preciso de um tempo" e "não estou pronta para falar sobre isso". Michelle, cada vez mais desesperada, insistiu para que Brian fosse com ela à delegacia registrar um boletim de ocorrência. Embora visivelmente desconfortável, Brian descartou suas preocupações, insistindo que não era necessário. Ele garantiu que Yvonne estava bem, perfeitamente capaz de cuidar de si mesma, e que retornaria quando estivesse pronta. Apesar da relutância de Brian em discutir o desaparecimento de Yvonne e de sua partida apressada após buscar o carro, Michelle sentiu um pequeno alívio quando recebeu uma mensagem do telefone de Yvonne, dizendo que ela voltaria para casa no aniversário do pai em janeiro. Decidindo confiar na mensagem, Michelle resolveu esperar algumas semanas, agarrando-se à esperança de que sua irmã retornaria conforme prometido. Entretanto, quando chegou a metade de janeiro e Yvonne não havia retornado, nem enviado qualquer outra mensagem ou ligação, a preocupação de Michelle transformou-se em medo absoluto. A suspeita aumentou quando ela descobriu que Brian havia se casado com Christine Verhoeven, mãe de seu filho, pouco antes das festas de fim de ano. Parecia extremamente suspeito que ele tivesse seguido em frente tão rapidamente, considerando que ele e Yvonne supostamente haviam terminado poucas semanas antes. Toda a situação parecia orquestrada e artificial. Desesperada por respostas e cada vez mais convencida de que Yvonne nunca tinha ido para Costa Rica, como Brian alegava, Michelle tomou a próxima medida lógica. Ela registrou oficialmente o desaparecimento da irmã na polícia. Com o caso formalizado, iniciou-se uma investigação oficial. As autoridades entraram em contato com o Panamá, e a investigação logo confirmou os piores temores de Michelle. Não havia evidências de que Yvonne Baldelli tivesse deixado o país. Seu passaporte não havia sido usado para nenhuma viagem internacional, e não havia registros de que ela tivesse cruzado qualquer fronteira. Movida por uma sensação crescente de pavor, Michelle pediu ajuda ao primo, um programador habilidoso, para rastrear o endereço de IP dos e-mails suspeitos supostamente enviados por Yvonne. As descobertas foram devastadoras. As mensagens, feitas para criar a ilusão de que Yvonne estava segura e viajando, não foram enviadas da Costa Rica. Em vez disso, foram rastreadas até Dana Point, Califórnia, onde Brian Brimager estava morando na época. Além disso, outro e-mail enviado por Brian se originava do mesmo endereço de IP, reforçando a fraude. Percebendo a gravidade da situação, Michelle entregou imediatamente essas evidências cruciais à polícia. Suas preocupações aumentaram à medida que ela reunia uma linha do tempo sinistra. Brian havia continuado a se passar por Yvonne em e-mails e mensagens de texto por quase um mês, mantendo a falsa aparência de que ela estava viva e viajando.
Apesar da natureza alarmante das descobertas de Michelle, ainda não havia provas concretas suficientes para justificar a prisão de Brian. Os investigadores não tiveram outra escolha senão continuar coletando informações e monitorando-o de perto. Enquanto isso, mais revelações perturbadoras surgiram. Confirmou-se que, enquanto Brian ainda vivia no Panamá com Yvonne, ele já havia pedido Christine Verhoeven em casamento. Christine, completamente alheia ao fato de que Brian morava com outra mulher, aceitou o pedido, acreditando que ele estivesse viajando a trabalho. Determinada a agir, Michelle voou para o Panamá 2 meses após o desaparecimento da irmã. Lá, procurou Don Winter, um ex-oficial de inteligência americano que havia se tornado investigador particular, especializado em localizar cidadãos americanos desaparecidos no exterior. Ela relatou todos os detalhes da história de Yvonne, incluindo o comportamento suspeito de Brian e os e-mails enganosos. Winter, com sua vasta experiência em casos de alto risco, imediatamente sentiu que a situação era grave. Com base em seu julgamento profissional, temia que Yvonne provavelmente tivesse encontrado um destino trágico. Winter usou sua extensa rede de contatos para pressionar as autoridades panamenhas a agir rapidamente. Ele também usou sua experiência em casos de grande repercussão para atrair atenção internacional ao desaparecimento de Yvonne, transformando o caso em uma notícia de grande destaque. A cobertura da mídia ganhou força e veículos de imprensa ao redor do mundo começaram a noticiar o caso da americana desaparecida no Panamá. Em uma tentativa desesperada por respostas, os familiares de Yvonne realizaram uma coletiva de imprensa para pedir informações e ajuda. Conforme a investigação se intensificava, o irmão de Yvonne, seu pai, sua madrasta e vários parentes e amigos próximos viajaram ao Panamá para participar das buscas. Eles foram até a remota ilha de Carino, onde Yvonne e Brian haviam morado, e iniciaram uma busca exaustiva. A densa selva, os pântanos traiçoeiros e a vegetação fechada tornaram os esforços extremamente difíceis. Apesar da persistência, não encontraram nenhum sinal de Yvonne. Frustrados, mas determinados, voltaram-se para os moradores da ilha, na esperança de descobrir pistas que pudessem esclarecer o que havia acontecido. O que eles descobriram foi perturbador. De acordo com os moradores locais, Yvonne e Brian eram vistos regularmente em vários bares, frequentemente bebendo em excesso. Suas discussões haviam se tornado notórias, com o casal envolvido em disputas acaloradas em público, muitas vezes ignorando aqueles ao seu redor. Testemunhas descreveram brigas intensas e embriagadas que evoluíam para gritos, com Yvonne às vezes parecendo visivelmente angustiada. Estava claro que o sonho romântico de viver no paraíso havia se transformado em algo muito mais sombrio, uma situação volátil e possivelmente perigosa. Além das revelações preocupantes sobre o desaparecimento repentino de Yvonne, pessoas de seu círculo social e da comunidade começaram a notar com mais atenção os hematomas e escoriações visíveis que marcavam seu rosto e torso. Sua expressão normalmente viva e radiante havia sido substituída por um semblante quieto e reservado. E ela raramente aparecia em público sem usar óculos escuros, mesmo à noite ou em dias nublados. Parecia que ela estava tentando esconder os danos atrás dos olhos, protegendo-se do escrutínio enquanto carregava um peso invisível de medo e segredo. Vizinhos da casa onde ela havia morado relataram ocorrências perturbadoras ao proprietário, afirmando que discussões agressivas frequentemente irrompiam dentro das paredes. Em várias ocasiões, ouviram gritos, objetos sendo quebrados e palavrões sendo lançados, frequentemente escalando para o que soava como confrontos físicos. Esses relatos apenas reforçavam a suspeita de que algo terrível havia acontecido a portas fechadas. Enquanto isso, as autoridades intensificaram seus esforços, enviando uma equipe de mergulhadores especializados para vasculhar as águas ao redor da ilha remota à procura de qualquer vestígio dos restos de Yvonne, ou pertences que pudessem fornecer uma pista sobre seu destino. No entanto, apesar das buscas exaustivas, seus esforços não renderam nada. Nenhum corpo, nenhum objeto pessoal, nenhum sinal claro do que havia ocorrido. Desde o início, Brian Brimager era considerado o principal suspeito do caso.
Seu comportamento e o histórico de ferimentos de Yvonne lançavam uma sombra sombria sobre ele, mas havia um problema crítico. Não havia evidência direta ligando-o a um crime. Sem um corpo ou prova concreta de ação criminosa, as autoridades não podiam acusá-lo de nada além de suspeita. Brian manteve sua narrativa sem desviar, insistindo que Yvonne havia partido por conta própria depois de descobrir que ele tinha tido um filho com outra mulher. Ele afirmava que ela simplesmente desapareceu, possivelmente para começar uma nova vida em outro lugar, mas os investigadores achavam sua história difícil de acreditar. Somente em 21 de setembro de 2012 foi realizada uma busca em sua casa. Na época, Brian estava desempregado e passava a maior parte dos dias em casa, cuidando de seu filho e se dedicando à sua paixão pelo golfe. Sua esposa, Christine, era a única provedora financeira, trabalhando longas horas enquanto ele permanecia em casa. Inicialmente, Brian parecia calmo e confiante, repetindo a mesma versão dos acontecimentos que havia dado antes. Ele insistia que Yvonne havia decidido deixá-lo e cortado toda a comunicação como resultado. No entanto, rachaduras começaram a aparecer em sua fachada quando as autoridades revelaram que as últimas comunicações enviadas em nome de Yvonne haviam se originado de sua vizinhança. Ele ficou visivelmente ansioso quando os policiais descobriram o laptop dela, que continha provas digitais cruciais que contradiziam suas alegações. Uma análise forense do laptop de Yvonne revelou várias descobertas alarmantes. Não apenas mensagens haviam sido enviadas em seu nome após seu suposto desaparecimento, mas os investigadores também encontraram uma fotografia dela com um hematoma visível abaixo do olho. Além disso, havia uma captura de tela de uma conversa de novembro, mostrando uma discussão entre Brian e Christine sobre o caso e o filho que tinham juntos. Potencialmente o meio pelo qual Yvonne descobriu sua traição. Ainda mais incriminadora era o histórico de buscas do laptop, datado de 26 de novembro de 2011. Os investigadores encontraram pesquisas comprometedoras como limpar sangue e como remover sangue de um colchão. Embora essas buscas sugerissem uma tentativa de encobrir um ato violento, ainda não havia sinais definitivos do corpo de Yvonne ou evidências de sangue que pudessem ligar Brian diretamente a um crime. Embora essas descobertas levantassem fortes suspeitas, ainda eram em grande parte circunstanciais. O fato de Brian ter se passado por Yvonne em suas mensagens não provava por si só que ele a havia matado. No entanto, as evidências acumuladas começaram a pintar um quadro cada vez mais sinistro. Um avanço ocorreu quando Don Winter, um investigador independente que ajudava no caso, descobriu um detalhe alarmante. Brian havia vendido um facão antes de deixar o Panamá. Perturbadoramente, em um chat online com um possível comprador, Brian fez uma piada horrível, afirmando que só havia usado o facão uma vez para terminar o serviço com uma stripper. O comentário era tão grotesco e chocante que levou as autoridades a rastrear o novo dono do facão. Embora testes forenses na lâmina inicialmente não produzissem evidências conclusivas, a natureza da piada sugeria um nível de frieza e possível intenção assustadores. Outro ponto-chave do caso foi o uso que Brian fez do cartão bancário de Yvonne para fabricar a ilusão de que ela havia fugido para outro país. Para fortalecer seu álibi, Brian viajou deliberadamente para sua Costa Rica antes de retornar aos Estados Unidos, fazendo saques estratégicos em caixas eletrônicos ao longo do caminho. Ele usou o cartão da mulher desaparecida para realizar várias transações em São José, garantindo que o rastro financeiro dela sugerisse que ela havia deixado o Panamá voluntariamente. Para apagar ainda mais seus rastros, ele comprou suas próprias passagens com dinheiro e eventualmente descartou o cartão bancário depois de esvaziar os fundos. O que Brian não previu, no entanto, foi a presença de câmeras de segurança. Imagens de vários caixas eletrônicos na Costa Rica o capturaram usando o cartão de Yvonne. Prova concreta de que ele havia acessado fraudulentamente as finanças dela muito depois de sua suposta partida. Apesar das evidências circunstanciais acumuladas, a ausência de um corpo continuava sendo um obstáculo significativo para acusar Brian de assassinato. Em julho de 2013,
quase 1 ano e meio após o desaparecimento de Yvonne, as autoridades finalmente prenderam Brian Brimager. No entanto, devido à ausência de uma causa clara da morte ou restos físicos, ele foi inicialmente acusado apenas de fabricar declarações e obstruir a investigação. Naquele momento, seu relacionamento com Christine havia avançado e o casal havia recebido seu segundo filho juntos. Um bebê que nasceu apenas 1 semana antes de sua prisão. Mesmo quando confrontado com inconsistências esmagadoras em seu álibi e tendo a oportunidade de confessar, Brian manteve-se firme ao negar qualquer envolvimento no desaparecimento de Yvonne. Seu advogado enfatizava continuamente a falta de um corpo e de evidências diretas, argumentando que, embora Brian pudesse ter enganado as autoridades, não havia prova concreta de que Yvonne estava morta ou que Brian tivesse desempenhado algum papel em sua presumida morte. Então, 2 meses após a prisão de Brian, ocorreu um avanço chocante e significativo no caso. Um trabalhador, fazendo um atalho por uma parte remota de Isla Carenero, acidentalmente entrou em um matagal pantanoso e fez uma descoberta sombria. Meio submerso na vegetação, mal visível acima da água, estava um velho saco de lona do exército. O tecido estava parcialmente deteriorado pela exposição prolongada aos elementos. Ao se aproximar cautelosamente, o trabalhador percebeu. Não era um objeto comum descartado. Movido por curiosidade natural, o homem abriu o zíper da mochila desgastada, esperando encontrar algo de valor. Talvez dinheiro, joias ou algum objeto útil. No entanto, ao abrir o tecido, seu fôlego travou de horror. Suas mãos tremeram enquanto ele recuava, o estômago se contorcendo de náusea. Sem hesitar, pegou o telefone e alertou as autoridades, sua voz trêmula ao relatar a descoberta chocante. A polícia chegou rapidamente ao local, isolando a área enquanto equipes forenses avançavam para inspecionar a bolsa. Dentro dela, descobriram restos humanos, embalados de forma grotesca e abandonados em um local cuidadosamente escolhido para nunca serem encontrados. Testes de DNA confirmaram posteriormente que os restos pertenciam a Yvonne Baldelli. As descobertas dos patologistas forenses pintaram um quadro horrível de seus momentos finais. Ela havia sido submetida a espancamentos severos e repetidos antes de sua morte, como evidenciado por uma maçã do rosto fraturada, nariz quebrado e vários dentes faltando. A brutalidade do ataque sugeria sofrimento prolongado antes que sua vida fosse tirada. Além disso, ficou claro que seus cachorros haviam provavelmente sido mortos para perpetuar a narrativa falsa de seu desaparecimento voluntário. Um avanço crítico surgiu quando especialistas forenses analisaram as marcas de corte em seus ossos, que apresentavam a assinatura distinta de uma lâmina de facão, cada lâmina única, como uma impressão digital. Essa evidência decisiva ligou irrefutavelmente o crime a uma arma específica. Com essa prova forense, as autoridades formalmente acusaram Brian Brimager de assassinato e obstrução da justiça. À medida que o caso contra Brian avançava, a tragédia atingiu novamente a família de Yvonne. No início de 2014, Michelle Valenzuela, a irmã devotada de Yvonne, foi diagnosticada com uma forma avançada e agressiva de câncer. Ela havia passado tanto tempo consumida pela busca por justiça que negligenciou sua própria saúde, adiando consultas médicas e ignorando sinais de alerta. Quando finalmente buscou atendimento médico, era tarde demais. Sua doença havia alcançado um estágio terminal. Os médicos lhe ofereceram tratamentos intensos, mas após 6 meses de terapias dolorosas e ineficazes, Michelle tomou uma decisão resoluta. Em vez de passar seus últimos dias em uma cama de hospital, ela escolheu dedicar seus meses finais a garantir que o assassino de sua irmã enfrentasse a justiça. Apesar de sua saúde declinante, Michelle lutou incansavelmente, defendendo Yvonne de todas as maneiras possíveis. Em setembro de 2014, os médicos lhe deram um prognóstico devastador. Ela tinha apenas semanas de vida. Ainda assim, mesmo com a morte se aproximando, ela se recusou a desistir. Determinada a ver Brian enfrentar todas as consequências de suas ações, ela escolheu testemunhar no tribunal,
relatando os horrores do caso de sua irmã com determinação inabalável. Ela apresentou ao tribunal cada e-mail, cada mensagem de texto e cada fragmento de evidência que havia reunido ao longo dos anos. Após entregar seu depoimento poderoso, ela desabou de exaustão. 3 dias depois, Michelle faleceu, deixando um legado de coragem e devoção inabaláveis. A promotoria apresentou uma reconstrução arrepiante dos eventos que levaram à morte de Yvonne. Na noite de 26 de novembro, as tensões entre Brian e Yvonne atingiram o ponto de ebulição. Depois de descobrir mensagens incriminadoras entre Brian e Christine, Yvonne o confrontou, desencadeando uma discussão violenta. Embriagado e consumido pela raiva, Brian iniciou um ataque brutal, desferindo ferimentos fatais em seu corpo. Ele então cometeu o impensável. Matou-a metodicamente na banheira usando um facão, matou seus cães amados e embalou seus restos em sua mochila militar. Determinando a apagar todos os vestígios de seu crime, ele descartou o colchão ensanguentado e os membros que não cabiam na bolsa, atirando-os de um penhasco rochoso no oceano. Sob a cobertura da noite, caminhou profundamente pelos pântanos da ilha e abandonou a mochila, confiante de que a natureza ocultaria seu crime para sempre. Nas semanas seguintes, Brian manteve uma fachada perturbadora de normalidade. Continuou vivendo na mesma casa à beira-mar, destruindo meticulosamente qualquer evidência restante. Ele teceu uma teia de mentiras, dizendo aos moradores da ilha que Yvonne o havia deixado impulsivamente por outro homem, pintando-se como a vítima de coração partido. Sua mentira era tão convincente que ele até conseguiu atrair uma nova namorada, Nicole Powell, que o consolou nas semanas que antecederam sua partida do Panamá. No entanto, Nicole mais tarde se tornaria uma testemunha-chave no julgamento de Brian. Ela corajosamente testemunhou contra ele, expondo suas tendências violentas e sua desonestidade patológica. Quando confrontado com evidências forenses avassaladoras, Brian não teve escolha senão admitir responsabilidade parcial. No entanto, em um esforço desesperado para evitar plena responsabilidade, ele alegou legítima defesa. Ele insistiu que Yvonne o havia atacado primeiro com uma faca e que ele apenas agiu para se proteger. Fingiu perda de memória em relação ao desmembramento brutal, ao assassinato dos cães e à destruição sistemática das evidências, atribuindo convenientemente suas ações a uma amnésia induzida por choque. Mas sua defesa fabricada desmoronou sob escrutínio. Os investigadores descobriram buscas na internet incriminadoras e tentativas calculadas de apagar evidências digitais, provando que Brian havia planejado metodicamente seu encobrimento. Na primavera de 2016, Brian Brimaguer foi condenado. Não por assassinato em primeiro grau, como a família enlutada de Yvonne esperava, mas por homicídio culposo. Em vez disso, ele recebeu uma sentença de 26 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional em 2035.